Doutor Nardi, boa tarde. Boa tarde, professor. Você tá bom? Um prazer estar aqui de novo com o senhor. Bom, o Nardi constantemente está com a gente na TV Prevê e toda vez que ele vem, o nosso telespectador explora de uma maneira inteligente o vasto conhecimento que ele tem como urologista, e isso é uma preocupação de toda a família, de todos os homens, mulheres, etc. E o Nardi sempre, de uma maneira professoral, dá explicações realmente como tem que ser dadas e se comunica de uma maneira excepcional. Mas hoje está aqui porque ele está lançando um livro que já vem, e aí está uma grande expectativa realmente para esperando o livro do Nardi, A Fragilidade do Sexo Forte. E eu acho que é até um conceito já muito mais aceito, que a mulher é mais forte que o homem. E o Nardi explora isso agora e ele vai contar para nós quando que vai sair o livro direitinho e o que ele, os temas que ele toca nesse assunto. Eu estou esperando ansiosamente esse livro, até depois para trazer o Nardi outra vez, depois que eu ler o livro, e fazer algumas indagações em cima de tudo aquilo que a gente aprendeu durante a vida. Nardi, o que é a fragilidade do sexo forte? Essa é uma consequência de todas as inquietudes que eu tive durante a minha vida profissional, desde quando estava me formando ainda, estava estudando, porque o homem é considerado sexo forte, mas na realidade está muito longe de ser verdade. O sexo forte é a mulher. A mulher, ela se organiza socialmente, a mulher cuida da sua saúde, a mulher vive 7,6 anos mais do que os homens. A cada 5 mortes no Brasil, 3 são de mulheres, 3 são de homens, desculpe. Enfim, então, não tem por que nos acharmos que somos o sexo forte. Sexo forte realmente são as mulheres que, além de cuidar da saúde, sabem se organizar socialmente, sabem reconhecer a sua fragilidade, coisa que nós, homens, estamos longe de pensar que somos frágeis. Quais são os assuntos mais relatados na sua obra, Nardi? Então, a ideia de conceber o livro foi de fazer uma viagem pela vida do homem, desde o nascimento até a velhice, ou como eu prefiro chamar de pôr do sol, que é muito melhor do que velhice. Velhice é um termo mais pejorativo. E estamos longe de ser pejorativos, né, quando a gente atinge uma idade mais avançada. Então, nessa viagem, nós vamos abordando os assuntos dentro da urologia que comete o homem. Na primeira infância, a fimose, a criptorquidia, que é o testículo escondido, depois nós podemos falar um pouco. Depois, na adolescência, a sexualidade humana, que aflora. Também a varicocele, que é uma doença que pode levar à infertilidade no futuro. Depois passamos para a vida adulta, que a vida adulta tem também os seus problemas, como os hormônios masculinos, como a próstata, né, e o câncer de próstata, que é o grande foco do livro mesmo. E chegamos na idade mais avançada, que é a idade onde aquilo que a gente pôde fazer de preventivamente no passado reflete no futuro, como um pôr do sol muito bonito que a gente tem aqui em Bauru. Eu, quando era criança, eu sempre ia na Praça Portugal, onde não tinha absolutamente nada, na Avenida das Mangueiras, né? Ia ver o pôr do sol lá, porque o pôr do sol realmente é uma coisa... Aliás, o céu de Bauru é muito bonito, né? O céu de Bauru realmente é bonito e o pôr do sol em Bauru também é bom. Então eu chamo a velhice de pôr do sol, que é uma das coisas que eu mais gosto de ver. Então eu acho que a velhice, quando saudável, ela pode ser comparada a um pôr do sol. O que leva a mulher
está muito mais preocupada com a sua saúde do que o homem. O que você acha isso? É uma coisa cultural? Faz parte dessa imagem de que... de preconceito, na tua ótica, eu acho que isso é voz corrente. A mulher realmente se cuida muito mais que o homem, né? O que leva isso aí na sua ótica? Bom, eu tenho várias opiniões a respeito disso. Não tenho uma formada, basicamente, só uma. Mas eu acho que o principal é que o homem se considera inatingível. Ele é o pai de família, né, que tem uma concepção errada pela cultura latina que nós somos, né? Os espanhóis também são assim, os italianos também são assim. Então, ele é o provedor e nada pode acontecer a ele, ou nada irá acontecer a ele. Enquanto a mulher não, a mulher sabe que pode ter câncer de mama, a mulher sangra todo mês, né? A mulher Talvez pode ter isso, anemia. você colocou uma coisa interessante. E o homem não, o homem é o provedor, ele é o dono da casa, e erroneamente falando, né? Porque hoje em dia o mundo mudou, a própria aspectos sociais do mundo, a sociologia do mundo mudou muito. E o homem latino ficou para trás, infelizmente. Ele não reconhece que ele pode ter uma doença. O mais machão é o latino, né? É o mais machão, é o latino. Ele não reconhece sequer que ele está impotente. Ele demora 1 ano para procurar um médico, não é? Ele não reconhece que ele pode ter câncer de próstata. Ele não reconhece que o hormônio pode estar baixo, por isso que ele pode estar cansado, por isso que ele pode estar frágil. E um outro problema também, que aí já não é culpa do homem, mas sim do Estado brasileiro, é que não existe acesso à população masculina adequada no país. E isso também é colocado no livro como de uma forma muito tranquila e muito verdadeira. Nós não podemos esconder o sol com a peneira. Nós no Brasil não temos nenhuma política integral à saúde do homem. Essa política que foi lançada em 2009 é uma balela. Simplesmente ela não existe do ponto de vista assistencial. Ela é marqueteira, faz panfleto, distribui panfletos, tudo mais, mas do ponto de vista assistencial, do Estado brasileiro assumir que deve fazer um programa de prevenção de doença em relação aos homens, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Inclusive o Ministério da Saúde acaba de fazer um grande desserviço à população masculina brasileira, dizendo que não se deve fazer rastreamento de câncer de próstata no Brasil. É absurdo isso. Então isso comparando, isso baseado em estudos internacionais que não tem nada a ver com os nossos. Nós não tem nenhum estudo no Brasil que diz isso. Já nos Estados Unidos esse conceito já está mudando de novo e a gente aqui então está andando muito para trás. Você que participou de congresso nos lugares mais importantes do mundo, até porque você foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, que país ou países o homem se cuida muito mais que o latino? Bom, em todos. O que mais cuida é no Tirol. No Tirol? No Tirol. O Tirol é um espetáculo. Índice de mortalidade baixíssimo, longevidade alta, mas saúde. O que eles fazem? Eles se cuidam. Eles vão ao médico a partir dos 40 anos de idade. Eles fazem tudo que tem que ser feito. Tem uma alimentação saudável, tem um índice de violência mínimo. Né? É uma sociedade muito equilibrada, muito... São budistas lá no Tirol, né? São budistas, e tem uma espiritualidade grande também. Eu acho que isso faz parte também de um processo de longevidade saudável, né? O homem não é só carne e osso, né? Mas também tem um espírito, e a espiritualidade deve ser... Você falou em né? alimentação. Eu diria assim, você consegue falar que tipo de alimentação você acha que é nociva para a saúde do homem, para a virilidade do homem, por exemplo? Bebidas alcoólicas? Bebida alcoólica, o cigarro ele é o pior das drogas, né?
E eu costumo brincar, né, que eu parei de fumar há 28 anos, 3 meses, 4 dias, 3 horas, 4 minutos e 30 segundos. Porque parar de fumar é uma guerra. E é uma guerra eterna. Então eu acho que o cigarro é o que mais faz mal ao homem. Dentre todas as drogas, se a gente tivesse escolher uma para... Violentamente. Né? Violentamente, a ereção está diretamente ligada ao cigarro, tanto do ponto de vista agudo, quanto do ponto de vista crônico. Ou seja, se você fumar e for ter uma relação, você já tem uma ereção com menos rigidez. E a longo prazo, ele vai transformando células do corpo do pênis que ficam rígidas e que impedem a ereção. Sexo então, é capacidade vital, né? Você começa a correr menos e tudo, né? Menos sexo, tudo, né? Exato. Então, a alimentação saudável que eu chamo é alimentação balanceada e equilibrada entre carboidrato, gordura e proteína. Né? Quer dizer, nenhum excesso. Os excessos são ruins na vida da gente. E o outro ponto importantíssimo é o exercício físico, né? A nossa geometria tem que fazer tudo não foi feita, né, para ficar parada, né? Nós não somos geometricamente... nós somos cheios de articulações pequenas, articulações grandes. Quer dizer, o ser humano é uma máquina maravilhosa, né? Que realmente só Deus poderia ter feito uma coisa tão magnâmica como essa, mas nós não podemos ficar parados de jeito nenhum. Como é que você viu essa notícia de que o Zika vírus, porque hoje só se fala em Zika vírus, dengue, etc, etc, foi encontrada no sêmen, que você acha que pode ser que... Então, é importante a gente salientar algumas coisas em relação ao Zika vírus. É óbvio que a bola da vez, né, é uma coisa que preocupa toda a comunidade científica mundial. Eu, outro dia, fui fazer uma apresentação e citei um momento que o presidente Barack Obama foi no Instituto Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, o NIH, dizendo o seguinte: eu vim aqui para trazer não só o recurso, mas todo o apoio do governo americano para que vocês, médicos, desenvolvam pesquisas cada vez mais baseadas na individualidade do ser humano para que nossas crianças, nossas famílias possam ser felizes. Eu citei, falei, eu gostaria de ser ter esse presidente, né, aqui no Brasil. Claro. E ele tem aprovação aqui no Brasil de 75% da população brasileira. Foi uma pesquisa feita recentemente. E entre os jovens, isso é muito interessante, de 15 a 24 anos, a aprovação dele é de 85%. Ou seja, então, hoje o jovem, através da internet, com essa globalização, aquele anti-americanismo que existia no nosso passado, né, na nossa infância, hoje não existe mais. Mas porque o governo americano toca no ponto certo, né, e apoia o ponto certo. A própria agora já pediu verba para o Congresso, e lá não tem Zika vírus, para estudar Zika vírus. Né? Então tem uma preocupação realmente com o mundo. Mas é importante a gente dizer o seguinte: o Zika vírus é um vírus muito antigo. Há 50 anos atrás já tinha Zika vírus aqui no Brasil, né? Aqui no estado de São Paulo, inclusive. O fato de que ele agora comete todas as estruturas neurológicas do ser humano, principalmente no feto, é o grande óbice desse assunto. É o grande problema disso. Só que não são todas as mulheres que são picadas pelo Aedes aegypti e que têm o Zika vírus vão desenvolver a microcefalia. Ou seja, só 10% dessas mulheres que são picadas podem desenvolver uma doença. E só 5% desses 10% podem ter a microcefalia. Então é um número muito pequeno. Não é para assustar a população dessa maneira, como a gente tem feito recentemente, né? A mídia só se fala do Zika vírus. Né? É óbvio que é uma preocupação da comunidade científica, é uma preocupação dos estados que estão envolvidos nesse assunto, mas ele tem uma limitação. Né? O mais importante é que a população tome conta da sua casa, da sua residência. Né? O mais importante, a nebulização que tanto se fala, ela é muito duvidosa e a gente espera que tenha uma vacina rápido,
que tenha vacina e que a gente possa vacinar todo mundo. O fato de estar no sêmen ou não tem grande importância isso. Ele vai estar mesmo. O problema não é ele estar no sêmen, o problema é estar no cérebro. Olha, e agora a tristeza, né? É claro que o governo faz pouco no Brasil. Eu queria comparar o Obama com os governos corruptos e idiotas que nós temos no Brasil, é até uma covardia. Mas domingo, Nardi, eu fui lá atrás da FIB, bem atrás, quase 1 quilômetro atrás da FIB. Meu filho queria ir na casa de um músico lá, que é do conjunto que ele está formando. O que é lixo jogado na rua, bidê, banheira. Olha, prefeito, pelo amor de Deus, olha, que barbaridade, é uma pouca vergonha. Se não acreditar, fala e eu vou lá filmar essa porcaria. Mas é coisa impressionante o que é lixo jogado mais ou menos 1 quilômetro. Deve estar em tudo quanto é lugar, é que eu nunca vou para lugar nenhum. É que eu estou falando esse porque eu fui. Certeza. Nardi, você não acredita, lixo jogado na rua, mas assim em grande quantidade, bidê, entendeu? É coisa, latas, plástico, coisa impressionante. E fica nessa palhaçada aí de que vão fazer... vai fazer uma pindóia, viu? Não dá nem... A gente fica falando do governo de Brasília, o de Bauru também deixa a desejar no aspecto trabalhar. O Rodrigo põe aquele butinão no pé lá, vê se ele sai para ver essas coisas aí. O butinão é marketing, vai trabalhar um pouco também, porque está uma pouca... Eu fiquei bobo de ver, não acreditava que era assim. Fazia tempo que eu não saía para a periferia. É uma coisa nojenta. Então, que segurança que nós temos com esses tipos de governantes. Quando não é ladrão, é incompetente, é vagabundo, é preguiçoso, sei lá o quê, aonde que nós vamos parar com isso aí, viu? A gente pode até fazer uma similaridade com o câncer de pênis, né, que também é um assunto abordado no livro. O câncer de pênis é uma doença que pode ser totalmente evitável. Só lavar com água e sabão o pênis. Né? Você já contou isso aqui? É brincadeira isso. É brincadeira a gente ser campeão de câncer de pênis no mundo. No mundo, né? Somos campeão da lepra também, não Etiópia, é só isso, não. Etiópia. Só o futebol que nós não somos mais campeão, esse não. África subsaariana, né? Nós somos iguais. Então, nós temos que construir esse país de uma maneira melhor. Né? Tem que criticar para ver se melhora, né, Nardi? Acho que também faz parte de todo mundo também, né? Claro. Não só do Estado, mas do indivíduo. E essa é uma preocupação que a gente tem no livro também, por isso é que eu resolvi escrever esse livro, porque acho que a preocupação é de que você transmite conhecimento. Quanto mais conhecimentos nós conseguimos transmitir para as pessoas, melhor vai ser a nossa população futura. É igual você é um educador por natureza, né? Imagina quantas pessoas você já não teve oportunidade de educar na vida. Né? Esse é um ato nobre, esse é um ato que talvez seja o ato mais nobre de qualquer indivíduo, né? Saber educar pessoas. E a gente esperaria que também houvesse compreensão dos governantes em relação a isso. Tem pergunta chegando aqui, ó, o Marivaldo. Marivaldo, aquele pedido que você me fez, eu já falei para a Nádia vai fazer aquilo lá, viu? Tá? Vai convidar aquela pessoa que você me pediu. O Marivaldo, boa tarde, professor Duda e doutor Nardi. A partir de qual idade o homem deve se preocupar em fazer o exame de próstata? E qual é a regularidade? Toda vez que você vem aqui, você fala isso, mas tem que falar outra vez. Não, é importante falar, eu acho que isso faz parte do processo, né? Quando você tem alguém na família, é 45 anos, né? Ou seja, um tio, avô, pai ou irmão que teve câncer de próstata, é a partir dos 45 anos. Quando não tem nenhum antecedente familiar, é obrigatoriamente a partir dos 50 anos. Essa é uma determinação da Sociedade Brasileira de Urologia, não é a determinação do Ministério da Saúde. Mas nós seguimos a determinação da Sociedade Brasileira de Urologia. O vereador Artêmio, manda
abraço para você e um para mim. Gostaria de saber das possibilidades de reversão de uma vasectomia e se existem outros métodos alternativos sem a reversão. Grato e boa tarde. Tá, obrigado, vereador Artêmio, pela pergunta, pela participação. Existe a abordagem no livro sobre métodos contraceptivos, né? Principalmente preservativo para o homem e os outros para as mulheres, o DIU, a pílula, que avançou muito nos últimos anos. Então a gente aborda de maneira bem ampla o processo de contracepção. Para homens que fizeram a reversão, a vasectomia, ela pode ser revertida, né? Então existe uma cirurgia que a gente faz a reversão da vasectomia, que é uma cirurgia muito delicada. Em Bauru vocês fazem isso? Sim, nós fazemos sim. É de rotina fazer a reversão de vasectomia. Aqui em Bauru, inclusive, a gente acaba virando referência nesse tipo de cirurgia. Cara, às vezes faz vasectomia muito novo e depois, né? Existe um arrependimento. 12% dos casais do homem, né? Não vou falar dos casais, 12% do homem que faz vasectomia se arrepende. E esse arrependimento geralmente é por causa do segundo casamento. A maior parte deles, mais de 80%, é por causa do segundo casamento. Né, que eu procuro também avisar para o paciente. Se você encontrar Gisele Bündchen na sua vida, ela vai querer ter um filho. Você já pensou nisso antes de fazer a vasectomia? Quer dizer, é super importante também essa decisão para o homem tomar a decisão antes de fazer a vasectomia. Mas aqueles que já aconteceram isso, eles podem fazer a reversão de vasectomia. Além da reversão de vasectomia, a outra possibilidade de obter gravidez é fazer fertilização in vitro. É uma punção que nós fazemos diretamente no epidídimo, que é um órgão que fica colado ao testículo, e lá a gente captura os espermatozoides, captura o óvulo da mulher, injetamos os espermatozoides dentro do óvulo, e esse óvulo fecundado depois é transferido para o útero da mulher. E isso se chama fertilização in vitro por uma técnica de ICSI, que também nós fazemos aqui em Bauru. Né? Então, hoje em dia, a ciência, ela avançou... Isso aí, em termos de porcentagem, é quase que... Então, é a mesma chance que um homem normal e uma mulher normal tem de ter um filho, que é baixa. Na verdade, o homem é o ser humano menos fértil da humanidade, né? Por quê? Não teríamos espaço no mundo, né, se tivéssemos uma fertilidade alta. A chance de um homem normal e uma mulher normal ter um filho numa relação fértil é de 30%. 30%. Acho que eu devo ter vindo de Marte, então. Não, você é super bom. 6 filhos, 9 netos e 2 bisnetos, quer dizer... Não, você a polícia tem que me prender e jogar a chave fora. E quando você faz esse procedimento da fertilização in vitro por ICSI, a chance é de 30% também. Ou seja, sabia isso não. Interessante. É muito interessante. Esse é um avanço enorme da ciência que proporciona que casais que não possam ter filhos, ou homens mesmo que nasceram sem espermatozoides, por exemplo, né? Esses homens também podem ter filhos através dessa técnica. Então é uma técnica que ajuda muito. Uma outra coisa que também é abordada, que a gente aborda, é aqueles pacientes que têm câncer e que vão fazer tratamento de radioterapia ou quimioterapia. Acaba esterilizando. Esses homens vão ficar inférteis. Então, se eles não têm filhos ainda, são jovens, eles podem preservar o sêmen, congelar o sêmen e depois usar essa técnica para ter um filho. É fantástico. Muito bonito. É muito bonito, porque você ajuda muitas das pessoas que tratam de doenças graves. Vamos ver mais uma perguntinha? É o Pedro Valentim agora. Eu ia perguntar isso para você. Que bom que o Pedro lembrou. Dr. Nardi, uma ocorrente da Organização Mundial de Saúde recomenda que mulheres grávidas diagnosticadas com Zika vírus façam o aborto. Já a CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, não aceita o aborto. Qual é a opinião do senhor?
Eu sou católico, né? Nasci numa família que é católica, tive toda uma formação católica. Acho que os dogmas da igreja devem ser preservados, mas alguns deles não. Né? Então, há 300 anos atrás, o Papa João Paulo II pediu perdão pela Santa Inquisição, depois de 300 anos. Assim também como a igreja diz que não pode usar camisinha, preservativo. É um absurdo, né? Né? E que o sexo só pode ser feito para procriar. Eu acho que a igreja tem que... Eu não posso Europa, criticar a igreja, mas não faz parte do meu conceito, né? E contra aborto em quem tem doença. É uma decisão do casal, de dois indivíduos que pensam, que dois indivíduos que têm alma para decidir. Então, eu acho que quando tem uma doença, o aborto pode ser considerado. Eu sou católico, apostólico, romano. Fui da JEC, fui da JUC, fui mariano, né? Mas a Igreja Católica tem algumas posturas totalmente fora do mundo moderno. Tanto é que na Europa ela diminui todo dia, né? Agora esse Papa está sendo fantástico, ele reconduz, porque a Igreja virou, principalmente na América Latina, a Igreja dos ricos, né? Das camadas privilegiadas. O Papa Francisco, ele escreve umas coisas que eu acho maravilhosas. E está reconduzindo a Igreja Católica para ser a Igreja dos pobres, né? Assim que era o papel de São Francisco de Assis e etc. E acho que vai mexer nisso, eu não tenho dúvida nenhuma. Fantástico. Eu acho que esse Papa... o único defeito do Papa Francisco é que ele é argentino, né? Entendeu? Mas ele é relevante, esse defeito, ele é tão bom que até isso a gente releva. Mas ele é fantástico, ele chegar ontem no México e dizer claramente sobre o tráfico, né, de droga. Ele é fora de série. Ele é fora de série, ele, em relação ao homossexualismo, que ele também fez um pronunciamento, né, que a igreja... homossexual dele achei fantástico. Que a igreja tem que abraçar todas as pessoas, independentemente da sua postura sexual. Ou seja, a gente não pode ser, Valentim, eu acho que a gente não pode ser rigoroso, né, e nem... A gente tem que pensar no bem. Se você pensar no bem e ter bom senso, eu acho que você deve fazer aquilo que, juntamente com o seu médico, procurar ouvir e tomar a decisão. Só para lembrar, hoje o Dom Caetano, que é meu amigo de escola e sabe que eu sou católico, criado dentro da igreja católica, a hora que se ele estiver assistindo, ele vai falar, mas esse Duda tem que falar isso. Aquele Frei Beto, não o Padre Beto de Bauru, o Frei Beto, né? Chegou a escrever um livro comparando o Fidel Castro com Jesus Cristo. Você lembra? Eu li esse livro. Uma coisa nojenta, ordinária. Esse Frei Beto tinha que ser pendurado de cabeça para baixo, porque Jesus Cristo foi de cabeça para cima, mas ele tem que ser para baixo. Porque é uma pouca vergonha querer comparar uma pessoa que manda pessoas para um paredão, mesmo que tenha feito justiça social em Cuba, não estou julgando o Fidel. Mas comparar com Jesus Cristo vai ser parcial no inferno, né? No inferno. Na cabeça do ser humano não dá para entender isso. Vamos ver quem está perguntando agora. O Nilton de Oliveira. Boa tarde, professor Duda e doutor Nardi. Gostaria de saber se existe em Bauru, além dos exames de próstata do PSA, algum outro que auxilie na prevenção do câncer. Quantos tipos de câncer de próstata existem? Qual a porcentagem de cura atualmente? Todo tipo de tratamento descoberto chega no Brasil ou demora muito? Obrigado, Nilton de Oliveira. Bom, Nilton, se eu tiver que ler outra vez, eu leio. Não, eu lembro. A sua pergunta é extensa, fala tudo sobre câncer de próstata. O câncer de próstata, o diagnóstico é feito através do PSA e toque retal. A conjunção desses dois exames leva a 85% de chance de diagnóstico, ou seja, são exames que, quando feitos conjuntamente, têm grande possibilidade de diagnóstico. O diagnóstico, quando precoce, ele deve ser feito através de cirurgia ou radioterapia, ou mesmo acompanhamento clínico. Tem alguns casos de câncer de próstata que nós não operamos, que nós não fazemos radioterapia, que a gente só acompanha.
Mas essa decisão depende de uma série de fatores. E aí que você perguntou se tem vários tipos de câncer, né? Existem várias classificações do câncer de próstata, geralmente é um tipo só, mas com classificações diferentes. Então é só o médico que pode avaliar na hora, através da biópsia, do PSA e de exames de imagem, tomografia, cintilografia, qual é a conduta a ser tomada para aquele paciente. Não existe nada mais novo no mundo do que nós podemos tratar hoje aqui em Bauru, a não ser a cirurgia robótica, que não é disponível aqui no Brasil, não é em Bauru, mas é disponível em São Paulo. Temos no Hospital Sírio, no Hospital Einstein, no Hospital Oswaldo Cruz e no AC Camargo. Já temos 4 robôs em São Paulo. E a tendência é que a cirurgia, no futuro, com o barateamento desses equipamentos, que hoje em dia são caríssimos, passa a ser feita em todos os lugares do Brasil. Mas a cirurgia que é feita aqui em Bauru é uma cirurgia também que possibilita a cura, tanto quanto a cirurgia robótica. Então não há motivo nenhum para ficar preocupado que não dá para tratar em Bauru ou em outras cidades da região. Todas as cidades da região estão preparadas para atender os pacientes, tratar os pacientes e curar os pacientes. E finalizando, nós estamos muito avançados nesse tipo de assunto. A urologia brasileira é uma entidade, uma sociedade médica atuante. Os urologistas são atualizados. Dificilmente a gente precisa de recorrer a outros centros, né, em cidades de médio porte para ser tratados. E esse papel deve-se por uma educação continuada muito ativa que a sociedade brasileira fez e que os urologistas apoiam maciçamente a sociedade. Então, eu fico muito feliz pelo nível de urologia que nós temos no Brasil hoje. Aliás, nós sempre levamos trabalhos para os congressos de fora, tanto o Congresso Europeu quanto o Congresso Americano. Então nós estamos, o Newton pode ficar tranquilo que vai ser muito bem tratado em qualquer urologista que ele for. Corrija isso se eu estou exagerando no que eu vou falar, até para completar isso aí, para tornar uma frase de massa. O câncer de próstata é mais ou menos como o câncer de seio. Se pego no início, se detectado no início, ele pode ser até 100% curável. Se depois de um certo tempo, o câncer de seio é o que mais mata. E o de próstata é mais ou menos a mesma coisa. O que tem de diferença nisso? A única diferença é a porcentagem, que é 95% de chance de cura diagnosticado precocemente. O de seio é 100% mesmo. O de seio também não. 100% não existe. Não, é 95%. É 95%, é 97%, é 98%. Mas, assim, a chance de cura, imagine que um paciente jovem descobre um câncer precocemente. Hoje em dia, Newton, é importante a gente saber, quem chega aos 70 anos de idade tem mais 14 anos de expectativa de vida no Brasil. Será que eu vou ter tudo isso? Vai, Duda, vai. Você vai. Você já resolveu todos os seus problemas. Os problemas que você já tinha que passar, você passou, muito bem passado, então você vai viver até lá. Queria ganhar, eu estou com 72, mais 12 anos, que mais beleza. 12, tranquilamente, Puxa essa é a média, vida. você vai viver mais do que isso ainda. Mas não gagar, para chegar a gagar Então, também mas você tem que se cuidar, você Claro. já está se cuidando, você já está fazendo seu exercício físico, que eu sei. Enfim, eu acho que é muito importante o diagnóstico precoce, para que a gente possa Mas ter você a cura. vê- E acho que essa frase sua é espetacular, só pondo 95% de chance. Tirando de 100 para 90. Tirando de 100 para 95. Então eu vou repetir, ó. O câncer de seio e o câncer de próstata, se detectado no início, 95% dos casos é curável. Depois de um certo tempo, é quase 0% é curável. Cada vez ele chega num ponto que... E só que o câncer de próstata tem uma desvantagem em relação ao câncer de seio. É uma morte muito mais dolorosa do que a do câncer de seio. Está errado isso, doutor? Nenhuma morte é boa, mas Claro. a do câncer de próstata Mas digo é sofrimento. terrível, porque Diz que é tem muito sofrimento. sangramento pela uretra, dores ósseas fortíssimas, que até os remédios mais novos é difícil de tratar. Então é muito mais fácil você se curar do câncer do que morrer por ele.
Você vê que eu sou um canalha, né? Eu trouxe você aqui para falar do seu livro e... Mas o livro não tem importância. Não, fala. É isso aí, até cheio de perguntas aí, que agora já ficamos 50 minutos já de programa. Fala aonde você vai lançar o livro, qual é a data, quando que nós podemos achar os livros nas livrarias, você já sabe qual vai ser o preço, se eu vou ganhar um de presente, eu tenho com que certeza. comprar na livraria, entendeu? Fala aí. Não, o seu livro você vai comprar e eu vou autografá-lo, obviamente. Imagina. Mas o livro vai ser lançado, é lançado pela editora Ideia. Nós vamos fazer o lançamento na livraria Jalovi, que gentilmente nos cedeu o espaço, a Eliane e o Jair. O Jair pode ser. E vai ser no dia 24, quarta-feira que vem, não essa quarta próxima. No dia 24 aqui em Bauru e no dia 25 na Livraria Cultura em São Paulo, no Conjunto Nacional. Né, para os amigos de São Paulo também poderem ir lá dar um abraço, enfim, todos estão convidados aí a passar na Jalovi também. Parabéns ao Jair e Eliane. Eliane foi minha aluna, o Jair não, que ele é velho, burro, entendeu, né? Mas a Eliane foi minha aluna. Muito bem, parabéns ao Jair. Né? Nardi, mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, você sabe o preço já ou ainda não? Custa R$40 o R$40. livro. Já sei o preço. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez. Eu me sinto aqui na minha casa, como você sabe, e pelos longos, talvez 50 anos de convivência. E agradecer muito e também dizer que isso faz parte talvez até da formação que a gente teve com vocês, né? De que a gente imagina que o conhecimento é a base do crescimento da sociedade. E é isso que a gente quer. E eu acho que isso que é o que você faz aqui na TV Prevê. Você fez durante toda a sua vida, eu estou agora fazendo uma homenagem a você. Obrigado. Uma homenagem que fez durante a sua vida, foi construída nisso, e a TV Prevê continua sendo uma televisão séria, uma televisão que leva a informação, que busca uma informação transparente, honesta, e que é muito, muito bacana a gente poder ter isso em Bauru. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. O Nardi foi meu aluno, e dos bons, hein? E dos bons. Aí, eu acho que o livro, sinceramente, eu estou ansioso para ver, e embora, como observador da vida e não como médico, a gente sabe que realmente, perto da mulher, o homem, a mulher se cuida muito mais que o homem em comparação. Eu, inclusive, me incluo naqueles que só pensou em trabalhar. Agora que eu vi que está dobrando o cabo da Boa Esperança, eu estou correndo atrás para recuperar os terrenos perdidos, né? Mas está aí, vamos ler e vamos ver e que seja um exemplo para todo mundo. Eu agradeço. Ainda bem que hoje nada de política. Falamos mal do Rodrigo, mas teve um pouquinho de política só. Já estou cheio de falar de política nesse país. Tchau.